Olá, irmãos. Quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero desejar a todos os irmãos um ótimo fim de semana. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, nós vamos ler versículo 7. E a palavra diz: Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um copo de água. Amém? Eu quero conversar hoje com você sobre um encontro com Jesus. Uma das coisas que mais tem acontecido nos últimos tempos nas igrejas são pessoas tendo um encontro com Jesus. Pessoas se convertendo verdadeiramente ao Evangelho. Pessoas realmente passando a crer em um Deus vivo, em um Evangelho vivo. E aqui nesta passagem bíblica, intitulada Jesus e a Mulher Samaritana, acontece isso. Um encontro com Jesus. E tudo começa quando ainda na Judéia, Jesus e os seus discípulos vinham batizando muitas pessoas, vinham convertendo muitas pessoas a passarem a crer no Evangelho, a passarem a crer naquilo em que Jesus anunciava, que era o arrependimento, que era a boa nova. Então, quando Jesus na Judéia estava batizando muitas pessoas, os fariseus souberam disso. Os fariseus souberam que Jesus vinha batizando muitas pessoas. Então eles estavam articulando algo para que parasse com aquilo, porque eles não acreditavam que Jesus realmente era o Messias. Eles não acreditavam realmente no poder de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus estavam incomodados com toda aquela conversão que havia naquele povo da Judéia, com tanto respaldo positivo que havia daquele povo judeu para com Jesus, Jesus resolve então sair da Judéia e ir para a Galileia. Voltar para a Galileia, pois Jesus já tinha feito o seu trabalho ali. Então Jesus, quando resolve voltar para a Galileia, existiam 3 caminhos que Jesus poderia tomar para esse seu retorno a Galileia. Desses 3 caminhos, o caminho mais próximo seria Jesus passar por Samaria. Mas também este seria o caminho mais arriscado que Jesus poderia fazer. Pois o povo samaritano não se dava com os judeus. Tudo isso porque
Os judeus acreditavam que o lugar certo para adorar o Deus, para adorar o nosso Senhor, era em Jerusalém. Enquanto os samaritanos criam que o lugar certo para adorar o nosso Deus era o Monte Gerizim. Então, eles não se davam, esses dois povos, judeus e samaritanos, não podiam nem se ver. Mas Jesus resolve, junto com seus discípulos, ir justamente por este caminho. Jesus resolve justamente passar por Samaria para chegar a Galileia. Jesus já sabia o porquê que ele teria que ir por aquele caminho. Porém, os discípulos apenas o acompanharam. Provavelmente, aqui neste texto não relata, mas provavelmente deve ter havido alguma indagação sobre eles irem por este caminho, que era um caminho perigoso, arriscado de ir. Mas Jesus, firme, resolve ir por este caminho. E é o que eles fazem. Eles vão da Judeia para a Galileia por o caminho de Samaria. Porque Jesus em Samaria, ele já tinha um compromisso. Jesus já em Samaria iria se encontrar com alguém. Mesmo que a outra pessoa não soubesse, Jesus já sabia que ali em Samaria, Jesus levantaria uma grande missionária. Jesus levantaria uma grande pessoa para falar do amor de Deus para aquele povo. E eu tenho certeza que no dia de hoje, Jesus também tem um encontro marcado conosco. Jesus quer falar conosco também. E a Bíblia relata que eram mais ou menos meio-dia deste dia em que Jesus teve esse encontro com esta mulher samaritana. A Bíblia conta que eram mais ou menos meio-dia e Jesus e a sua comitiva de apóstolos chegam a Samaria, chegam ao poço de Jacó. Poço esse que Jacó tinha dado ao seu filho José, enquanto vivo ainda. Poço esse que o povo samaritano desfrutava muito das águas deste poço, pois era uma água muito boa para beber, uma água rica para beber, e este povo usava muito. Porém, aquele era um horário em que, como o Oriente Médio é um território muito quente, aquele era um horário que provavelmente ninguém deveria estar naquele poço. Porque a água daquele poço, naquele horário, era um horário de a água estar muito quente. Era um horário em que a água daquele poço estava praticamente fervendo, em função do horário e a posição solar. Muitas mulheres usavam aquele poço para retirar água para suas famílias. Naquela época, a mulher é que fazia este trabalho de ir ao poço, retirar a água. E elas não iam sozinhas,
para não ser uma coisa arriscada, elas sempre iam em grupos. Elas sempre iam em várias mulheres juntas para ali estarem fazendo a sua atividade de tirarem a água daquele poço. Mas em Samaria existia uma mulher esta que tinha uma má fama perante aquele povo. Mulher esta que não era uma mulher aceita por a sociedade da época para andar junto com as outras mulheres. Esta mulher era uma mulher mal vista. Então era meio-dia neste poço, Jesus e os seus apóstolos chegam ali, os seus discípulos, em 13 homens, e de repente Jesus diz para os seus discípulos: vão comprar comida. É engraçado porque 12 homens saem para comprar comida para 13. Muito provavelmente eles devem ter estranhado, aqui o texto não relata, mas eles devem ter estranhado, principalmente, imagino eu, os mais chegados de Jesus, como Simão, como Tiago, como João, aqueles discípulos mais chegados de Jesus. Provavelmente devem ter indagado Jesus: mestre, mas como vamos todos nós para comprar comida? Né? E o Senhor ficará aqui sozinho? Mas Jesus provavelmente deve ter os convencido que ele precisaria ficar sozinho naquele poço. Porque Jesus já sabia que ali ele teria um encontro com uma mulher. E o que ele provavelmente iria falar para esta mulher, ele queria que ninguém soubesse. Ele queria ser particular com esta mulher. Então os discípulos todos saem para comprar o alimento, Jesus fica ali sozinho, quando de repente esta mulher se aproxima do poço, esta mulher chega até o poço para retirar ali a sua água, porque aquele horário era o horário em que ela se sentia mais segura para tirar a sua água, porque era um horário que as pessoas não costumavam estar naquele poço. E como ela era uma mulher de má fama perante a população de Samaria, para ela aquele era o horário mais cômodo, apesar de ela estar ali para tirar uma água quente, uma água já bem quente, era o melhor horário para ela. Então esta mulher, quando chega ao poço, Jesus fala para ela: por favor, me dê um copo de água. Porque ela chega, começa a tirar a sua água, e Jesus ali. A mulher ali tirando a sua água e Jesus ali. Então, para puxar assunto com aquela mulher, Jesus lhe pede um copo d'água. E esta mulher, quando olha para Jesus, ela fala: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E ela diz isso porque justamente estes dois povos não se davam. Ela diz isto porque essas duas
populações não se davam e não se respeitavam. Então Jesus diz a ela: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Aleluia. Este momento, esta mulher sem entender nada, ela diz para Jesus: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir esta água da vida? Como é que o Senhor vai conseguir tirar esta água da vida? E ela continua: nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e seus filhos, os seus animais, beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus, neste momento, Jesus fala para esta mulher, e Jesus diz: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água e dará vida eterna. Então a mulher, ela pede para Jesus: por favor, me dê desta água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Ela diz isto porque para ela também era muito difícil ter que sair da sua casa e ir buscar a água naquele local sozinha, naquele horário de sol escaldante do Oriente Médio. Então, Jesus, quando fala isto para ela, Jesus não está se referindo à água daquele poço. Jesus, quando fala isso para ela, Jesus está dizendo que quem crê no alimento da palavra, que quem realmente crê nele, que quem realmente crer no Pai, nunca mais terá sede. Porque esta pessoa terá vida eterna. Esta pessoa será salva. E nesta noite, neste dia de hoje, Jesus diz para mim e para você que Ele quer nos dar esta água para nós, para que nós beba da água de Jesus, para que nós nos alimente da palavra de Deus, para que nós nos alimente do Evangelho. Porque enquanto nós estivermos nos alimentando deste Evangelho, nós não teremos mais sede do mundo, nós não teremos mais fome do mundo. Então Jesus, quando a mulher fala para Jesus dar esta água para ela, Jesus diz para ela: vá chamar seu marido e volte aqui. Então esta
mulher, ela diz para Jesus: eu não tenho marido. Eu não tenho marido, esta mulher responde para Jesus. Então Jesus diz para ela: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Quando Jesus diz isto para a mulher, esta mulher ela passa a crer em Jesus. Esta mulher, neste momento, nós temos a conversão desta mulher para o Evangelho. Porque quando Jesus diz a ela que ela estava certa em dizer que não tinha marido, Jesus está mostrando para ela que ela não precisa buscar a felicidade nos outros para encontrar a sua felicidade. E assim somos nós. Muitas vezes na vida, nós buscamos encontrar a nossa felicidade nas outras pessoas e esquecemos de encontrar a nossa felicidade dentro de nós mesmos. E por isso que esta mulher provavelmente se casou 5 vezes. Alguns historiadores dizem que o grande problema desta mulher não era nem em relação a adultério. Os 5 casamentos dela, alguns historiadores dizem que não foi. Ela não se separou desses casamentos por adultério, mas sim por ser uma pessoa topetuda, digamos assim. Uma pessoa com gênio forte. Por isso que os maridos se separavam dela. Isto não está na Bíblia. Isto é alguns relatos de estudos. Eu acredito que esta mulher, quando ela com seus maridos, ela tinha opinião própria, coisa que para a época a mulher tinha que ser submissa ao marido, coisas que para a época a mulher tinha que prestar contas para com o seu marido. E esta era uma mulher que ela agia por conta própria. Ela tinha uma personalidade forte. Ela não aceitava aquilo que as pessoas falavam para ela. Então esses estudos relatam isso. Que muito provavelmente as separações dela foram ocasionadas por conta da sua personalidade. E eu digo para você, e digo para mim, que nós não precisamos ter que encontrar a nossa felicidade nos outros, porque muitas vezes nós estaremos agradando aos outros, mas não a nós mesmos. Muitas vezes nós estaremos satisfazendo o outro, mas não a nós mesmos. E por isso Jesus continua dizendo para ela: hoje este homem que você tem também não é seu.
Esta mulher, ela estava nesta época, sim, ela estava em adultério. Porque provavelmente cansada de ter os homens que eram dela, mas não a respeitarem como ela gostaria de ser respeitada por os seus legítimos maridos, esta mulher, ela acaba caindo em adultério. Então, Jesus diz para ela: este que você tem realmente não é seu. E é neste momento que ela diz para o Senhor: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. E Jesus então responde para ela: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Então, quando Jesus fala isso para esta mulher, Jesus diz que aquela forma de eles adorarem no monte Gerizim, eles estavam adorando não ao Deus nosso Senhor, mas sim a Jacó, sim a José. Então Jesus veio para quebrar este paradigma. E Jesus diz: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Quando Jesus fala isto, Jesus fala para que nós sejamos realmente adoradores do Senhor. Nós não precisamos estar aqui, nós não precisamos estar ali para adorar o Senhor. Deus se agrada realmente é que você adore, não importa o lugar onde você esteja. Nós devemos acabar com este conceito de que para adorar a Deus nós devemos somente estar lá na igreja. Não! Adorar a Deus é você estar em conexão direta com o Pai, 24 horas. Que seja andando na sua bicicleta, louvando ao Senhor, andando a pé, com seus pensamentos ligados ao Senhor. Isto é ser um adorador. E neste dia, eu estou aqui para falar para mim e para você que nós devemos ser realmente adoradores em espírito e verdade. Nós não devemos ser adoradores apenas de culto. Nós não devemos adorar ao Senhor somente em dias de culto. Não. O Senhor, Ele se agrada, e o Senhor, Ele vai cumprir o que Ele tem que cumprir na minha e na sua vida, a partir do momento em que nós realmente o adorarmos em espírito e em verdade. E eu digo para você, e digo para mim, que nós devemos realmente adorar ao Pai, louvar ao Pai, orar para o Pai, fazer o que Mateus 6:6 diz, trancar-se no nosso quarto,
nos humilharmos ao Pai, realmente entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, admitirmos que somos dependentes do Senhor. É isto que Jesus está dizendo. E então esta mulher, ela sai deste local quando ela realmente crê que Jesus é o Messias, quando ela crê realmente naquilo em que Jesus fala para ela, ela sai em direção à cidade e lá ela começa a anunciar o Evangelho para aquelas pessoas. E quando ela chega na cidade, ela começa a falar daquilo em que Jesus fez na vida dela, lá no monte, lá no poço. Então as pessoas, quando veem esta mudança dela, as pessoas vão até Jesus para ver. E assim devemos ser nós. Nós devemos anunciar para as pessoas a nossa mudança. Porque as pessoas, quando verem a nossa mudança, elas também vão querer saber que Deus é esse, que Jesus é este que nos mudou tanto. E estas pessoas, então, quando esta mulher anunciou para eles a sua mudança, anunciou o Evangelho para eles, essas pessoas vão até Jesus para ver. E ao chegarem ali, Jesus vê esta multidão chegando para aprender, para saber o porquê. Todos começam a crer no Senhor. Todos começam a acreditar no Senhor. E então eles dizem para esta mulher: mulher, hoje nós já não vamos mais lá no Senhor por o que Ele fez em sua vida, mas por o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Então Jesus ali converteu muitas pessoas. E nós devemos seguir este caminho. Nós devemos seguir o exemplo desta mulher samaritana que creu em Jesus e que anunciou a sua conversão para as pessoas, que ela mostrou a sua mudança para as pessoas. Assim devemos ser nós, ganhadores de alma, missionários da obra do Senhor. Porque as pessoas vão crer naquilo que elas veem. Se elas veem mudança na sua e na minha vida, elas passam a crer também. Feche seus olhos. Eu quero fazer com você uma reflexão de que será que hoje nós realmente estamos deixando o Evangelho falar em nossas vidas? Será que realmente hoje nós estamos deixando com que Jesus transforme as nossas vidas? Será que nós estamos mostrando esta mudança para as pessoas ao nosso redor, para que assim nós possamos ganhar essas almas para o Evangelho também?
Será que estamos nos tornando dependentes de Cristo? Como devemos? Será que estamos adorando a Cristo como devemos? Continue com seus olhos fechados, que eu quero orar por mim e por você. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Aquele, Pai, que é o nosso único caminho a Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque cremos, Pai, num Deus vivo. Porque cremos, Pai, num Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Estamos aqui, Pai, para Te dizer que somos dependentes de Ti, Senhor. Estamos aqui, Pai, para Te pedir que o Senhor toque com o Teu Espírito Santo em nossos corações, Senhor. Para que as mudanças nas nossas vidas, Pai, apareçam para as pessoas. Que a Tua luz brilhe em nosso corpo, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.